Olá, seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Está no ar mais um episódio do nosso podcast. Hoje é terça-feira, 29 de abril de 2025, e seguimos com o estudo do trimestre. Alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica. Nesta lição, exploramos como Deus se comunica por meio de elementos simbólicos e como podemos interpretar corretamente essas mensagens proféticas à luz das Escrituras. O nosso tema de hoje é Daniel 7. Antes de começarmos o estudo da lição, vamos nos colocar na presença de Deus em oração, pedindo que Ele nos conduza e nos dê sabedoria para entender a Sua palavra. Querido Pai Celestial, agradecemos a Ti por mais este dia de vida e pela oportunidade de estarmos reunidos em Tua presença. Ao abrirmos a Tua palavra e estudarmos a lição desta semana, pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine a mente e aqueça o nosso coração. Que cada ensinamento fortaleça a nossa fé, aprofunde o nosso compromisso contigo e nos prepare para a breve volta de Jesus. Fala conosco, Senhor, e torna-nos instrumentos do Teu amor. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Hoje vamos caminhar juntos por duas visões fascinantes do livro de Daniel. Duas revelações que, embora falem da mesma história, mostram perspectivas bem diferentes. Lá no capítulo 2 do livro de Daniel, Deus deu um sonho especial a Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia. Era uma imagem impressionante, uma imensa estátua feita de diversos materiais, representando reinos que se sucederiam na história da humanidade. Agora, avança um pouco no tempo. Chegamos ao capítulo 7. E aqui, Deus decide mostrar a mesma história. Mas desta vez, a visão não vai para um rei pagão. Não. Ela é entregue a Daniel, um profeta hebreu, um servo fiel, pertencente ao povo da aliança. E repare na diferença. Em vez de uma estátua reluzente, Daniel vê algo muito mais agitado, muito mais inquietante. Ele vê o mar sendo sacudido pelos ventos. Das águas revoltas surgem grandes animais, símbolos de impérios poderosos que se levantam e caem, travando lutas incessantes. A Bíblia, aliás, usa várias vezes essa imagem das águas tumultuadas para falar sobre a confusão entre as nações. Olha só o que diz os Salmos, capítulo 65, versículos 5 a 8. Está escrito: Com feitos temíveis de justiça nos respondes, ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mares distantes. Tu firmaste os montes pela tua força, pelo teu grande poder. Acalmaste o rugido dos mares, o bramido das suas ondas e o tumulto das nações. E Isaías, capítulo 17, versículos 12 e 13, reforça essa ideia. Está escrito: Ai da multidão dos muitos povos, que rugem como o rugido dos mares. Ai do tumulto das nações, que fazem barulho como o barulho de águas impetuosas. Embora as nações façam barulho como o estrondo de muitas águas, Deus as repreenderá, e elas fugirão para longe, levadas como palha nas colinas diante do vento, como a palha diante do vendaval. Jeremias também fala sobre isso, no capítulo 46, versos 7 e 8, está escrito: Quem é esse que sobe como o Nilo, como rios de águas agitadas? É o Egito que sobe como o Nilo, como rios de águas agitadas. Ele diz: Subirei e cobrirei a terra, destruirei as cidades e os seus habitantes. Percebe como as águas agitadas simbolizam a instabilidade política, o vai-e-vem de poder, o barulho das disputas humanas? Daniel não vê uma imagem estática como Nabucodonosor. Ele testemunha o conflito vivo, a realidade da luta pelo domínio neste mundo caído. Imagine comigo, enquanto o mundo ao redor estava mergulhado em conflitos e rebeliões, Deus separou um lugar especial. A Terra Prometida surgia como um refúgio de paz, uma espécie de ilha segura no meio de um oceano agitado de reinos instáveis. Ali, o povo de Deus era chamado a viver debaixo de um governo totalmente diferente. Não o governo dos homens, marcado por ambição e violência, mas o governo do próprio Senhor. Era uma nação consagrada, fundamentada nos princípios divinos, em contraste direto com os povos que escolheram seguir seus próprios caminhos,
longe da vontade de Deus. Por um tempo, aquela terra foi como um farol, irradiando a luz da fidelidade e da justiça de Deus em meio à escuridão do mundo ao redor. Ouça Daniel, capítulo 7, versículos 1 a 3. No primeiro ano de Belsassar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. Esta cena é repleta de movimento e apresenta bestas emergindo do mar. Que lições podemos aprender a partir dessas imagens? Imagine a cena. Daniel observa os ventos revolvendo o grande mar. Um mar agitado, ameaçador. E de repente, do meio dessas águas turbulentas, começam a surgir animais terríveis, avançando para a terra firme, o território que representava o próprio povo de Deus. Daniel percebeu então algo muito sério. Os problemas que antes pareciam distantes, lá entre os gentios, agora estavam alcançando Israel. O povo que foi chamado para ser diferente, para viver separado para Deus, havia escolhido andar segundo os caminhos das nações ao redor. E como consequência dessa escolha, eles agora viveriam com os gentios, e pior, debaixo do domínio deles. Tudo começou com a Babilônia, e a partir dali, o povo da aliança jamais experimentaria novamente uma autonomia plena e duradoura. Eles estariam sempre sob o governo de outros, até o dia glorioso em que Cristo voltasse para restaurar seu trono e seu reino. No tempo do Novo Testamento, a situação ainda era difícil. O povo de Deus gemia debaixo da opressão do Império Romano. E, mais adiante, veio o que Daniel descreveu como o chifre pequeno, uma fase ainda mais dura, de perseguições religiosas, herdeira do espírito de Roma pagã. É claro que, ao longo da história, existiram momentos de trégua. Alguns reinos foram mais justos, alguns períodos foram mais pacíficos, mas, no geral, o retrato da história humana é triste. Uma sucessão de tragédias, um governante opressor atrás do outro, todos eles prometendo o melhor para seus povos, mas falhando em trazer verdadeira justiça e paz. Essa triste realidade nos lembra do governo que Deus sonhava para Israel. Se eles tivessem permanecido fiéis, o Senhor teria sido o seu rei. Um governo de amor, de justiça perfeita, mas eles rejeitaram essa liderança divina. Ouça Romanos, capítulo 3, versículos 10 a 19. Como está escrito: Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcamos seus caminhos, e não conhecemos o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. De que maneira Romanos, capítulo 3, versículos 10 a 19, nos ajuda a compreender a realidade do mundo? E como, em especial, o versículo 19 revela nossa profunda necessidade do Evangelho? Hoje, convido você a refletir sobre uma mensagem solene e urgente. Vivemos em tempos únicos na história da humanidade. Tudo ao nosso redor parece anunciar que estamos no limiar de grandes e decisivos acontecimentos. Quero basear nossa meditação num trecho inspirado do livro Educação, da Serva do Senhor, Ellen White, páginas 127 e 128. O texto diz, abre aspas, esse tempo está próximo. Hoje, os sinais dos tempos declaram que estamos no limiar de grandes e solenes acontecimentos. Tudo em nosso mundo está em agitação. Diante de nossos olhos, cumpre-se a profecia do Salvador, com relação aos acontecimentos que precedem sua vinda. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares.
A atualidade é uma época de profundo interesse para todos os que vivem. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, e homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção fixa nos fatos que se desenrolam ao nosso redor. Estão observando as relações tensas e inquietas que existem entre as nações. Observam a intensidade que está tomando posse de todo elemento terrestre e reconhecem que algo grande e decisivo está para ocorrer, ou seja, que o mundo se encontra à beira de uma crise sem precedentes. Anjos estão hoje contendo os ventos dos conflitos, para que não soprem antes que o mundo tenha sido avisado de sua condenação futura. Mas está se formando uma tempestade prestes a cair sobre a terra. E, quando Deus ordenar a seus anjos que soltem os ventos, haverá uma cena de lutas que nenhuma caneta conseguirá registrar. Fecha aspas. Meus irmãos, a serva do Senhor descreve com clareza aquilo que vivemos hoje. Guerras, tensões políticas, desastres naturais, incerteza econômica e social. Esses sinais nos mostram que a profecia de Mateus 24 está se cumprindo diante dos nossos olhos. Em Mateus, capítulo 24, versículos 6 e 7, Jesus alertou, está escrito: "E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Observem, queridos, que Jesus nos instruiu a não temer, mas a vigiar e nos preparar. A aparente calma é mantida pelos anjos de Deus, que a seu mandado ainda seguram os ventos da destruição, para que o Evangelho possa alcançar todos os cantos da terra. Contudo, o texto também adverte: a tempestade está se formando. Quando os ventos forem soltos, o mundo verá uma crise como nunca houve. Amados, essas palavras não são para nos amedrontar, mas para nos despertar. Hoje é o tempo da graça. Hoje é o tempo de buscar o Senhor com todo o coração. Como adventistas do sétimo dia, temos uma mensagem urgente a proclamar. Jesus está voltando. Que possamos, com humildade e fé, nos firmar na palavra de Deus, preparando-nos e preparando outros para o grande dia do Senhor. Lembremos sempre, quando virem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo, às portas. Mateus, capítulo 24, versículo 33. Que o Senhor fortaleça sua fé e lhe dê a paz que excede todo o entendimento. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do Minuto Escola Sabatina. No próximo encontro, vamos explorar o tema Entre a Terra e o Mar. Reserve um momento especial para ouvir e refletir. Que Deus abençoe você grandemente. Até o próximo episódio. Maranata, o Senhor logo vem.